Aleluia. Então, nós recebemos hoje aqui os meus amigos. Lá não é Massaranduba, né? Ela é Guaramirim ainda, né? Guaramirim. Os nossos irmãos são a irmã Arici. É que o pastor Célio me passou Deca, tia Deca. Fazem parte da família do pastor Célio e da pastora Manu, lá de Barra Velha. São nossos filhos. E hoje eles estão aqui nos visitando. Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que é longe, né, para vocês virem, mas Deus provê tudo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu gostaria de compartilhar hoje uma palavra com vocês. Eu estou com bem pouco tempo. Gálatas capítulo 5, por gentileza, abra comigo. Gálatas 5. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Minha Bíblia está se desmontando. Antes de eu falar um pouquinho, antes de eu fazer a leitura, eu gostaria de pedir a você que você prestasse muita atenção no que eu vou falar essa noite, porque é um assunto bem delicado que eu vou tratar nessa noite aqui com os irmãos. Amém? Existe um poder que tem governado as pessoas, tem deixado as pessoas escravos e à mercê desse poder. Esse poder é os pecados. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos alguns pecados que o apóstolo Paulo tratou com a igreja de Gálatas. Então eu queria falar sobre o que isso tudo causa, o que é esses pecados e o que tudo isso causa na vida de uma pessoa. Depois, não sei se vai dar tempo de falar tudo hoje. No próximo domingo, se der tempo, eu falo sobre o fruto do Espírito, que é o resultado daqueles que vencem, o resultado daqueles que se propõem a vencer as obras da carne. E eles vencem, então, como recompensa na sua vida, o fruto do Espírito, não é os frutos do Espírito é o fruto do Espírito. Ele passa a fazer parte da vida dessa pessoa. Amém? Vale a pena dizer que isso não é algo que se conquista da noite para o dia. O próprio apóstolo Paulo teve momentos que ele disse: miserável homem que sou, o que é para mim fazer eu não faço, o que não é para mim fazer eu acabo fazendo. Mas é um caminhar que nós precisamos, como cristãos, nós precisamos trilhar esse caminho. Watmani, que é um chinês, que viveu há muitos anos atrás, ele, entre muitos livros que ele escreveu um livro sobre o Evangelho de Deus, é o título desse livro. Se você quiser ler, eu recomendo. É um livro de 600 e poucas páginas, é um livro fantástico, e ele trata nesse livro, ele fala nesse livro que o grande problema que nós enfrentamos hoje é que nós nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, e nunca pedimos
para que o Senhor nos liberte do pecado. Porque existe uma diferença entre os pecados e o pecado. O pecado é uma semente, é a semente que vai gerar todos os pecados. Amém? Então eu gostaria, se der tempo, não sei, porque é tudo muito espremidinho aqui, né? O horário é tudo muito reduzido. Mas se eu conseguir, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o pecado e os pecados. Os pecados você tem que pedir perdão. Amém? Que é o que nós vamos tratar mais profundamente hoje. E o pecado, que é o que dá origem a todos os pecados, não se pede perdão, não tem como Deus perdoar. Ali nós precisamos de libertação. Amém? Os pecados são vários para todo, cada um tem um lugar ali no pecado que ataca a sua vida, cada um. Mas o pecado é um para todos. Alguns chamam de o pecado original, o primeiro pecado. Quando nós vamos ver lá, Jesus, quando ele está ditando as cartas para o apóstolo João, na ilha de Patmos, uma das cartas ele fala assim, para a igreja de Éfeso, ele fala assim, vocês da igreja de Éfeso é uma igreja muito boa, vocês trabalham pelo meu nome, vocês fazem muitas coisas, vocês têm discernimento, porque vocês observam aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e os acham mentirosos. Vocês conseguiam ver, trabalhavam pelo nome do Senhor. E aí Jesus manda João escrever assim: porém tenho contra ti que você abandonaste o teu primeiro amor. E aí ele dá 3 recomendações. Primeiro, lembra-te de onde caístes. Quando Jesus fala isso, lembra-te de onde caístes, ele não está falando de você fazer uma retrospectiva na sua vida e lembrar o primeiro pecado que você cometeu. O que o Senhor está querendo dizer é para que você lembre de onde foi a origem de todos os pecados. Na verdade, o Senhor está nos levando para o Éden novamente. O que foi que deu a origem? Qual foi a semente que gerou e que trouxe o pecado para o mundo? E se você for observar, todos os pecados que nós cometemos, ele vem por causa do pecado, da origem do pecado. Sabe, o pecado, a origem do pecado lá com Eva é um só. Alguns dizem que é a desobediência. Eva desobedeceu aquilo que Deus falou. Não foi a desobediência. A desobediência foi o fruto da semente. A semente foi a incredulidade. Porque a serpente fala para Eva assim: certamente você não vai morrer. E ela passou a duvidar daquilo que Deus havia dito a respeito do pecado. Se você cometer pecado, se você comer desse fruto, você morrerá. E aí a serpente fala: não, mas certamente você não vai morrer. Então ela passou a duvidar do que Deus havia dito. O pecado original é a dúvida. É quando nós passamos a duvidar de que o nosso Deus, que é cheio, carregado de amor, que é o próprio amor, também é a própria justiça. É quando nós passamos a duvidar que se eu fizer isso de errado, não vai ser como a Bíblia diz. Eu não vou passar por isso, eu não vou enfrentar, não vou ter condenação para mim. Então, a incredulidade é a raiz. E disso, meu irmão, você precisa se libertar, nós precisamos nos libertar. Agora isso vai gerar algo muito grandioso, que é uma vida. Existe o pecado, existe a transgressão e existe a iniquidade. Cada um desses, lembra do testemunho perfeito que eu falei para vocês uma vez? 3: pecado, transgressão e iniquidade. Pecado é errar o alvo. Existia um objetivo a ser alcançado e eu não alcancei. Isso é pecado. Transgressão é quando eu sei que fazer
Levar esse violão para casa não sendo meu é errado, mas eu levo mesmo assim. Isso é transgredir uma lei, isso chama-se transgressão. E iniquidade é quando as coisas erradas já fazem tão parte da minha vida que eu já nem sei mais, eu não consigo mais discernir o que é certo e o que é errado. Amém? Nós vivemos hoje, você vai comprar um livro muito bom semana que vem, chamado O Poder do Verdadeiro Amor, e lá você vai ver, nesse livro, existe uma crise gigantesca de amor hoje na Terra. Você concorda comigo? As pessoas não amam mais. Na verdade elas até amam, mas elas amam muito superficialmente. E a Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a transgressão, ou por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A iniquidade. O que eu quero hoje com essa palavra que eu vou ministrar para vocês? Que a gente consiga eliminar a iniquidade das nossas vidas. Porque o pecado original, a incredulidade, nos transportou a sociedade para um lugar de iniquidade. Amém? Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa palavra. Vamos ler Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim, 5,16: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Eu vou trocar de microfone. Ei, 1, 2. Obrigado, pastor. Aqui o apóstolo Paulo, ele vem descrevendo, e ele vem falando, enumerando algumas das práticas que esse povo, aqui não, o apóstolo Paulo não está escrevendo, irmãos, para a cidade de Gálatas. Ele está escrevendo para a igreja que está em Gálatas. Então essa carta, essa parte da carta, se trata exclusivamente dos cristãos daquela época. A carta foi direcionada à igreja. E se o apóstolo Paulo, ele gastou tempo para escrever e para falar sobre isso, para ensinar sobre isso, isso é um grande sinal de que a igreja estava vivendo isso. Não eram os ímpios daquela cidade, mas a própria igreja estava vivendo isso. A igreja estava vivendo as obras da carne, e é um problema muito grande, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são nascidos do Espírito. E aqui ele fala: se vós sois guiados pelo Espírito, vocês não vão cumprir as concupiscências da carne. Ou seja, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós nos rendemos a Deus, existem muitas promessas que vêm sobre as nossas vidas, e essas promessas não é apenas a bênção, mas sim a promessa de uma nova vida, uma vida não mais agora na alma, no corpo, né, na carne, mas uma vida agora no Espírito.
E só aquele que é nascido do Espírito pode ser tratado como filho de Deus. A palavra do Senhor no Novo Testamento fala muito sobre filhos. E a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele faz distinção de dois tipos de filho. Ele fala dos filhos de Deus e dos filhos da ira. Ambos são filhos, porém a sua paternidade é outra. O que governa a sua vida é outra coisa. Então o apóstolo Paulo está preocupado porque essas pessoas que deveriam estar se rendendo ao Senhor e vivendo uma vida íntegra diante do Senhor, pelo Espírito, agora elas estão vivendo uma vida depravada. E a gente percebe isso muito claramente no que ele fala. Ele fala: olha, as obras da carne, as quais vocês estão praticando, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. São coisas terríveis que essas pessoas estavam vivendo. Elas estavam vivendo pelo seu próprio sentimento, pela sua própria vida, por aquilo que elas desejavam e não por aquilo que Deus tinha reservado a elas. Então nós precisamos entender sobre isso. Primeira coisa, eu gosto muito de pesquisar, então eu gosto de procurar no grego, no original. Essa passagem foi escrita no grego. E a palavra que ele usa aqui, o apóstolo Paulo usa para carne, obras da carne, é uma palavra que em grego é sarx, S-A-R-X, que significa a natureza adâmica do homem, a natureza pecaminosa que governa a vida do homem, o velho homem. Para ficar mais claro para nós entendermos, todo mundo quando se converte diz assim: olha, você precisa deixar o velho homem. Quando fala deixar o velho homem, são as velhas práticas. Então aqui o apóstolo Paulo está falando: todos os que vivem na carne estão vivendo como o velho homem. Essa natureza não faz mais parte da sua vida. Amém? Vocês estão me olhando de um jeito que eu estou ficando preocupado. Aqui fala sobre a natureza pecaminosa do homem. A carne, aqui retratada, é a natureza pecaminosa do homem, que nos leva, essa natureza nos leva ao pecado, e o pecado então nos leva à morte. Romanos 8:6 diz assim: a inclinação para o pecado é a morte. Toda pessoa que vive pelo pecado, que vive rendida ao pecado, existe uma sentença escrita para ela: morte. Oi, vocês estão aqui? Que bom que vocês estão bem felizes, porque vai começar a ficar um pouco mais estreito para baixo aqui. E essa carne, essa vida, essa prática de obras da carne, ela milita, ela luta contra o nosso espírito. Existe uma guerra constante em nós. Quantas vezes você já não se deparou prestes a fazer algo errado, mas a tua consciência está errada, eu não posso fazer? Além de mim, alguém já passou por isso? Glória a Deus, não sou só eu que sou pecador nessa igreja. A nossa carne, ela milita contra o Espírito quer que nós vençamos os pecados. Existe uma guerra que está sendo travada nesse exato momento. A tua carne não quer que você ouça o que eu vou dizer. E o teu Espírito quer que você entenda o que eu vou dizer. Porque a tua carne sabe que se você entender o que eu vou dizer nessa noite aqui, você nunca mais vai dar prazer para ela. E ela é manhosa,
A sua alma é manhosa. A sua alma quer carinho. A sua carne quer que você realize os desejos, as intenções dela. Então existe uma guerra, irmãos, sendo travada nesse exato momento aqui. Existe uma guerra acontecendo aqui, dentro de você. Nessa guerra a tua carne não vai ser morta, viu? Se alguém morrer na carne aqui, eu sou o primeiro a sair correndo. A sua carne não vai ser morta. A sua carne vai ser colocada no lugar dela. O lugar da sua carne é em servidão ao Espírito. Nós dizemos assim: nós somos corpo, alma e espírito. Não é assim que a gente fala? Mas é errada essa ordem. A verdade é que nós somos espírito, alma e corpo. Quem está em cima, no topo, é o Espírito. É Ele que tem que governar as nossas emoções. É Ele que tem que governar a nossa alma. É Ele que tem que governar a nossa carne. É Ele que tem que governar as intenções dos desejos que está em nós. Então existe uma luta sendo travada nesse momento. E essa luta, irmãos, se ela não for vencida pelo Espírito, a Bíblia diz que a carne, ela vai produzir pecado, e o pecado vai produzir morte. Morte espiritual, morte, olha, em alguns casos até física. Vamos enumerar, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas obras. Prostituição. Prostituição, quando a gente fala sobre prostituição, logo a nossa cabeça já fica assim, não, aqui está falando daquela moça que se vende por dinheiro, não é assim? Que a gente pensa já? A prostituta, não é isso que a gente pensa? Ei, prostituição, essa palavra, como eu falei para você, essa carta foi escrita em grego. A palavra que o apóstolo Paulo aqui usou é porneia. E essa palavra porneia não está falando apenas daquela pessoa que se vende. Porneia é todo tipo de imoralidade sexual. Adultério. Você sabe o que é um adultério? Quando uma pessoa casada tem relacionamento extraconjugal. Fornicação. Você sabe o que é fornicação? Fornicação, alguns devem não saber. Fornicação é quando uma pessoa é solteira e tem relação sexual. Irmãos, me perdoe, não é eu que digo. Por mim, se você quiser viver a tua vida loucamente, a responsabilidade é sua. A Bíblia diz que solteiros que mantêm relação sexual estão praticando obras da carne. Eu falei para vocês que iam ficar mais bravo ainda. Quando uma pessoa casada, né, fornicação, quando uma pessoa solteira mantém relação sexual com outra pessoa. Masturbação, gosto por filmes e revistas pornográficas, tudo que envolve imoralidade sexual, tudo. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Talvez a tua esposa não saiba o que você faz com o celular dentro do banheiro. Oi. Mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe o que eu faço no meu íntimo. Deus sabe. Talvez as pessoas olhem para você e te vejam como um santo, mas Deus sabe o que está aí dentro. Amém? Então tudo aquilo que envolve imoralidade sexual, tudo isso é obra da carne. Tudo isso é obra dos seus desejos, que ainda não foram vencidos, num lugar bem diferente, mas que isso aqui representa muito bem. A cruz. Nunca ninguém pode dizer que é um cristão de fato, enquanto não ter passado por esse lugar aqui.
Enquanto a cruz não fizer parte da sua vida, você nunca vai poder dizer que você é um cristão de fato. Jesus nos deu como promessa uma cruz. Ontem eu fui ministrar lá no pastor Levi, e o pastor Levi falou um negócio que eu já falei, eu acho muito legal. Ele falou assim: Deus nos prometeu sombra e água fresca. Ele nos prometeu tribulações. Mas Ele diz: se nós tivermos bom ânimo, nós venceríamos essas coisas. Então, queridos, todos nós precisamos passar por essa cruz. Nós temos que morrer nessa cruz. Segunda palavra que o apóstolo Paulo usa é impureza. A impureza aqui no grego é uma palavra que ela quer dizer o seguinte: trata-se de uma mácula moral, uma mancha, um defeito, que muitas vezes outras pessoas não veem. Pode estar muito bem escondida, nós não vemos, mas Deus sabe, você sabe que isso existe aí dentro de você. O que é isso? Um exemplo: atos pecaminosos, vícios. Irmãos, eu trabalhei 1 ano como voluntário numa comunidade terapêutica. Os meninos chegavam lá, era para meninos, os meninos chegavam lá com problemas com vários tipos de droga. Eles entravam lá e era facinho para eles resolver o problema das drogas. Em 1 semana eles já achavam que estavam libertos. Não tenho mais nem vontade mais de fumar crack, eles falavam. Mas a grande verdade é que aquele vício que ele tinha se transferiu para outra coisa. Alguém já ouviu falar assim? Não, pessoa que fuma, ela fala assim: se eu parar, eu não paro de fumar. Eu já ouvi muito isso. Eu não paro de fumar porque quem para de fumar engorda. Você já ouviu isso? E é verdade, porque o vício se transforma. A pessoa não foi liberta do vício, ele só se transferiu para outro lugar. É aquilo que está escondido dentro dela, é uma impureza que precisa ser vencida dentro da pessoa. Aqueles meninos lá da comunidade terapêutica, em 2 semanas, 1 semana, alguns, eles estavam totalmente sóbrios e diziam: não tenho mais problema, eu posso voltar para a rua. E de fato eles estavam convencidos disso, porque eles não sentiam mais desejo, mas aquele sentimento, aquele vício, agora estava em outro lugar. Isso é uma impureza, e enquanto não vencermos isso dentro de nós, ou essas pessoas, elas não conseguirão alcançar esse lugar de vida no Espírito. Efésios 5, 1 e 3 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Sabe, esse povo que estava tão presente, viram a igreja sendo construída, eles ainda estavam escravos dessas coisas. Alguém aqui já assistiu? Eu sei que alguém falou, se eu não me engano foi o Lucas, que falou aqui um dia sobre o filme Paulo, o apóstolo de Cristo. Alguém já assistiu esse filme? Irmãos, quem não assistiu, assista esse filme, está na Netflix em cartaz. Assista esse filme, irmãos, é poderoso. E ele fala lá no filme, ele era um cara sanguinário, um cara terrível, mas o Cristo, a vida dele com Deus, o encontro que ele teve com Deus, transformou totalmente a vida dele. Ele era considerado um homem muito perigoso para Roma, acusavam ele de ser o culpado, de Nero ter sido incendiado ali, mas a vida com Deus que ele tinha, fez com que ele vencesse toda aquela ira, toda aquela dor, todo aquele mal que havia dentro dele. Nós temos impurezas, irmãos, é uma sujeirinha que está ali dentro, sabe aquela sujeira que está no copo, você vai encher de água, aquele micróbio lá no copo,
você não sabe, você toma, daqui a pouco aquilo começa a te fazer mal para você. Isso é uma impureza, é uma mancha. Amém? Vamos lá. Eu tô correndo, irmãos, para dar tempo. Eu queria falar muito mais. Lascívia. O que é lascívia? Lascívia é sensualidade. É quando a pessoa ela se rende à sedução. De alguma forma, alguns anos atrás isso era muito comum entre as mulheres. Mas hoje em dia está surgindo uns homens aí embalados a vácuo. Você já viu aqueles homens embalados a vácuo? Com umas saliências. Tudo bem, questão de moda eu não entro nesse detalhe. Mas o porquê disso? Será que não é uma sensualidade, uma lascívia? Será que não é a intenção de mostrar aquilo que é só seu e da pessoa que Deus reservou para estar com você? Sabe, eu não critico os nossos irmãos tradicionais nos usos e costumes. Eu não conseguiria congregar num lugar assim, com um regime assim. Mas eu não critico eles. Sabe por quê? Porque a intenção deles é boa. Aplicada talvez de forma errada, porque isso lá dentro é uma lei. E tudo que é lei é gostoso não cumprir, né? Mas os nossos irmãos tradicionais, de igrejas pentecostais tradicionais, eles têm uma boa intenção no coração deles. O que nós precisamos, irmãos? Nós somos cristãos. A nossa vida reflete Cristo. Quando as pessoas olham para nós, é muito mais do que o Anderson que eu estou representando. Eu estou representando Cristo. É ou não é? Estou representando Cristo. Essa é a imagem que as pessoas vão ter de Cristo. Eu separei aqui esse versículo, lembrei ontem dele. O pastor Janiclei foi dar uma palavra lá no pastor Levi. E eu lembrei: segue em paz com todos em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segue em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe, irmãos, eu preciso andar em paz com todos e ser santo, porque senão ninguém vai ver o Senhor em mim. Isso que o versículo está querendo dizer. Uns dizem assim: não, se eu não for santo, se eu não andar em paz com todos, se eu não for santo, eu não vou para o céu. Não, esse versículo está querendo dizer: ande em paz com todos e seja santo, porque se não for assim, ninguém vai ver o Senhor em você. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Cuidado com a lascívia. Cuidado com a forma que você fala. Cuidado com o sorriso que você dá. Cuidado com o olhar que você dá. Cuidado com as roupas que você veste. Você está representando alguém muito maior do que você. Deus, Jesus, Cristo. Amém? Eu não tenho esse problema aqui na igreja. Nunca precisei chamar a atenção de nenhuma irmã aqui na igreja. Isso é precioso demais. Amém? Isso é bom demais. Eu não lembro de ter que chamar a atenção de alguém na igreja. Não lembro disso. Mas cuidado com a forma que você anda lá fora também. Amém? Irmãos também. Eu gosto daquelas calças de skatista, sabe, irmãos? Esse negócio de embalar da vaca é complicado, né? Depois o apóstolo Paulo fala sobre feitiçaria. Apocalipse capítulo 18, 23, isso eu quero ler para vocês. Diz assim: a luz da candeia não mais iluminará sobre ti, e a voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá,
porque os teus mercadores eram grandes na terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. O que é feitiçaria? Tudo aquilo que liga-se ao misticismo. Quando você tira a tua confiança de Deus e coloca em alguma coisa. Eu lembro que nos primeiros anos da CEVAP, nós abrimos uma CEVAP em Cascavel, no Paraná. E eu ia de 3 em 3 meses ministrar lá em Cascavel, conversar junto com os pastores e tal. E eu lembro que um irmão lá estava me contando que a sogra dele era de muitos anos da igreja. E ela persistia com práticas de simpatia. Sabe simpatia? Não da pessoa ser simpática, a simpatia mesmo. E nem de dizer sim pra tia, mas simpatia, de fazer aqueles negócios. E ele foi e falou para a sogra dele, mas sogra, a senhora vai tantos anos na igreja, a senhora serve Jesus tanto tempo, a senhora ainda fica fazendo essa simpatia? Daí ela falou assim, não, mas é que assim, eu faço a simpatia, daí eu vou para a igreja e oro para Deus realizar a simpatia. Simpatia é tudo aquilo que envolve misticismo. E aqui eu vou pegar um pouco no pé de alguns irmãos, de algumas denominações, porque muitas igrejas tiraram Jesus do centro e colocaram ali o sal, a flor ungida. Não sei vocês, talvez vocês não vieram dessa realidade, mas eu vim de uma realidade dessa. Irmãos, eu comia pão mergulhado no azeite, porque dizia que isso era a bênção de Deus para a minha vida. Sim. No primeiro ano da CEVAP, ainda bem que vocês não estavam lá, e os irmãos que estão lá não levaram em consideração. Mas eu ungia nota de R$1 para a pessoa ser próspera, na época que tinha nota de R$1. Sim, eu fiz isso. Eu fiz isso, sem problema nenhum em falar, irmãos, porque quem esconde os seus erros, ainda é Jacó. Os Israel de Deus, eles mostram os seus defeitos. Eu errei, eu fiz isso mesmo. Eu não entendia, eu achava que eu aprendi isso. Nós fazíamos, não na CEVAP, né? Mas a gente fazia um corredor de sal assim. E a gente tinha que passar descalço pelo corredor. Tudo aquilo que tira a centralidade de Deus e coloca objetos no lugar é feitiçaria. Me perdoe os nossos irmãos. Jesus é absoluto, Deus é absoluto. Ele é o Senhor. Amém? Eu acredito não em Vale do Sal, eu acredito em atos proféticos. Eu acredito que Deus pode dar um comando para algo específico, para um momento. Agora, quando nós pegamos esse comando, esse algo específico para algum momento e transformamos isso numa regra, amém? Por exemplo, hoje a Eloá recebeu a cura. Como que nós fizemos? Chamamos os pais dela aqui, nós oramos por ele aqui. Pronto, amém. Já está determinado, já aconteceu no mundo espiritual e no mundo físico já aconteceu. Amém? Eu creio assim. Mas isso não é o padrão. Se algum dia você estiver na rua e alguém pedir, ore pela minha filha que está doente, ou pelo meu filho que está doente, você não precisa falar assim, domingo eu tenho um culto, e você leva lá, você vai lá no culto, que daí lá o pastor vai chamar os pastores da igreja, e o pastor vai orar por você. Não é regra, amém? Foi algo específico que Deus deu para nós fazermos aqui nesse momento, amém? Então tudo aquilo que nós tiramos Deus do centro e colocamos objetos como ponta de contato entre nós e Deus, amém? A cruz. Alguém já viu alguém aqui vir beijar a cruz?
Alguém já beijou essa cruz aqui? Olha, irmãos, estão perdendo. Falei para o Lucas assim, Lucas, toca com o meu violão, que o meu violão tem unção. E ele tocou com o meu violão. E tinha unção mesmo, tu viu? Estou brincando. Sabe qual é o problema? Nós colocamos uma cruz e a gente substitui Deus. Isso é feitiçaria, irmãos. Isso é feitiçaria. Eu creio sim. Amém? Tudo aquilo que exclui Deus da sua vida é feitiçaria. Inimizades é uma obra da carne. Aquela pessoa que é inimiga de todo mundo. Intenções e ações fortemente hostis ao próximo. Antipatia, palavras de ofensa. E aí eu leio agora aquele versículo, né? Hebreus 12, 14, que eu falei antes, né? Que o pastor Janiclei citou lá em Massaranduba, que diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue em paz com todos. A inimizade é um fruto do Espírito. Sabe aquela pessoa que não tem amigo nenhum? Você conhece alguém assim? Sabe aquela pessoa que você chega num lugar, a pessoa está, o teu coração já... As inimizades é uma obra da carne. Pessoas que não conseguem ter relacionamento com ninguém. Volto a falar, segue em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós precisamos estar em paz com todos. Às vezes é difícil, tá? Não é verdade? Às vezes é difícil. Tem alguns pastores aí que eu não vou citar os nomes, mas começa com M o nome deles. Tem dois, vocês não vão saber quem é. Estou brincando. Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Às vezes é difícil você manter amizade com algumas pessoas. Eu não estou falando de você trazer para a tua casa, fazer festa para elas. Não. Mas não exclua ninguém. Amém? Quer ver? Tem outra obra da carne aqui, que pode se incluir com essa. Pelejas. Não é peleja, peraí. Dissensões. Grupos. O que é dissensões? Que obra da carne é essa? Nós estamos falando de igreja. O apóstolo Paulo estava falando para a igreja. Dissensões. Grupos divididos dentro da igreja, formando panelinhas egoístas, que destroem a unidade da igreja. Teve um tempo assim que, meu Deus do céu, aquela palavra afinidade, eu odiava essa palavra afinidade, porque os irmãos vinham para mim e falavam assim: porque eu não tenho afinidade com aquele irmão, eu não tenho afinidade com aquela irmã. Você pode não morrer de amores, mas você não pode fechar o teu ciclo de amizades. Você não pode fechar as pessoas. Sabe, tem coisas, irmãos, que só você carrega, sabia? Você não acredita no que eu estou falando, mas tem coisas que só você carrega. Eu não carrego. Você carrega. Deus colocou em você, não em mim. Então eu preciso do que você carrega, e para isso não se feche. Vamos lá. Pelejas, ambições egoístas e cobiça pelo poder. Aquelas pessoas que fazem de tudo para alcançar os seus objetivos, mesmo que tenha que pisar no próximo, ela vai e faz o que for possível para alcançar os seus objetivos. Iras, fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. Colossenses 3:8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Não cabe em nós vivermos em ira.
emulações, ressentimento, inveja amarga do sucesso de outras pessoas. Irmão, isso é o que mais tem. Não estou dizendo aqui, não estou dizendo que é você, mas no mundo onde a gente vive. Heresias, doutrinas opostas dos ensinamentos bíblicos que acabam se tornando facções, também chamadas de seitas. Heresia é tudo aquilo que você pega na palavra e você procura algo para fechar com as suas próprias intenções. Quando você busca respaldo para os atos errados que você tem na Bíblia. E muitas vezes tira o texto do contexto para virar um pretexto. Invejas, antipatia, ressentimento contra pessoas que possuem algo que não temos, mas que queremos ter. Inveja é uma obra da carne. Essa aqui eu vou gastar um tempinho. Homicídios. Alguém aqui já matou alguém? Ainda mais de onde veio, né? Eu já matei. E tive que procurar o morto e pedir perdão para ele. Eu nunca peguei a minha arma e dei um tiro em alguém. Mas eu já falei coisas que acabou com os sonhos de pessoas. Quantos aqui já mataram alguém, além de mim? Obrigado pelos sinceros. Tem pessoas que nunca vão atirar em ninguém, mas a sua vida, as suas palavras, destroem e matam mais do que as guerras, mata mais que o Covid. Eu lembro de uma história que eu ouvi quando eu era... faz um tempinho. Se eu falar para vocês quando eu vão mais ou menos adivinhar a minha idade, não é bom assim. Uma menina, ela queria muito ser bailarina. Muito, o sonho dela, era uma criança, ela queria muito ser bailarina. E ela fazia aula de balé, e o sonho dela era ser bailarina. E aí um dia, uma companhia de dança, um bailarino muito famoso, que ela admirava muito, ia dançar na cidade dela. E ela queria muito ir assistir, ela foi, assistiu, e ela conseguiu falar com esse bailarino. Então ela chegou para o bailarino e falou assim, profissional, falou assim, olha, eu admiro tanto o senhor, eu gostaria muito de ser uma bailarina assim, que nem o senhor assim, famosa, dançar nos melhores teatros do mundo. E aí o bailarino profissional falou para ela assim, você quer? Legal, então dance, eu quero ver como é que você dança. Aí ela dançou, fez os melhores passos que ela tinha, que ela sabia. Aí ele olhou para ela e falou assim, você não leva jeito. Você não leva jeito para ser bailarina. É melhor você desistir, porque não leva jeito. Aquela palavra doeu muito para ela e matou o sonho dela, na verdade. E ela foi viver a vida dela. Ela foi viver a vida dela. Construiu a sua família, teve sua família, foi viver a vida dela. Depois de alguns anos, ela tinha já família, filhos, casada, construiu toda a sua vida, ela encontrou de volta esse bailarino. E ela falou para ele, conseguiu conversar com ele, e ela falou para ele assim, olha, lembra, você não vai lembrar, logicamente, né, eu falei com o senhor quando eu era criança, falei que eu queria ser bailarina, e o senhor pediu para mim dançar e tal, e eu dancei e falei que não... O senhor falou que eu não tinha jeito para ser bailarina. E aí aquele bailarino falou para ela assim, e depois que eu falei, você acreditou no que eu falei? Ela falou, sim, eu acreditei, o senhor é profissional. Aí ele falou assim, então de fato eu estava certo.
Estou falando isso, irmãos. Não aceite que alguém mate aquilo que Deus tem para você, aquilo que está no teu coração, porque existem muitos assassinos aí sem arma na mão. Nós aqui na igreja hoje, nós estamos começando a experimentar um novo tempo de Deus. Amém? Muitos disseram para mim há um tempo atrás: acho melhor desistir. Já pensou se eu tivesse desistido? Eu não teria pessoas tão preciosas como você hoje do meu lado. Já pensou se eu tivesse ouvido os assassinos? Não teria conhecido o Xande, talvez teria conhecido, mas em outra situação. Não teria a honra de participar da cura da Eloá. Essa menina vai para as nações, um dia ela vai falar: um pastor ousou, chamou os pastores, chamou a igreja, e essa igreja orou por mim, e eu saí do vale da morte. Está assim de assassino querendo matar, e muitas vezes nós somos esses. Amém? Isso é uma obra da carne. Agora nós vamos entrar em duas coisas polêmicas e nós encerramos, tá? Amém? Bebedices, uma obra da carne. O apóstolo Paulo, ele fala que a bebedice é uma obra da carne. Muito bem. Eu não vou ser um hipócrita aqui com vocês e falar que a Bíblia condena a bebida alcoólica, porque a Bíblia não condena. Não existe um versículo que diz assim: não beba nenhum tipo de bebida alcoólica. O que nós temos que considerar para isso? Nós precisamos considerar o ambiente que nós estamos. Amém? O Brasil é um país culturalmente alcoólatra. Vocês concordam comigo ou não? O Brasil é um país culturalmente alcoólatra. Outras nações não são assim. O brasileiro, ele não bebe num momento que ele está jantando com a sua família, ele toma um vinho, ou até mesmo outra bebida, não sei. O brasileiro não, irmãos, ele acorda 8 horas da manhã, já vai para a geladeira, pega a cerveja e passa o dia inteiro bebendo. E é exatamente isso que a Bíblia condena. É o exagero. Eu já tive problema com álcool. Não só com álcool, né? Com maconha também, com cocaína também, com prostituição também já tive problema, com mentira já tive problema. As obras da carne foram vivas na minha vida. E todos os dias eu tenho que clamar ao Espírito para que Ele me ajude a vencer mais um dia. Oi, desculpa a decepção, irmãos, eu não sou um anjo, não sou perfeito. Amém? Então, eu já tive problema com álcool e eu sei o quanto prejudicial é isso. Então, o que eu recomendo para vocês? E o que eu acho que o apóstolo Paulo está querendo dizer: não viva por isso. Se a tua consciência não te condena, se você não é um alcoólatra, não existe um versículo bíblico que te proíba de fazer isso. Porém, seja sábio, não seja menino, não seja nécio, não tome com quem tem problemas com isso. Ah, eu sou crente, eu tomo só uma taça de chopp só um barril. Eu tomo só um copinho de chopp. Mas eu estou numa festa onde todo mundo é alcoólatra. Que exemplo eu estou dando?
Oi. Amém? Eu não estou liberando ninguém para beber aqui, tá, irmãos? A responsabilidade é sua. Eu estou querendo dizer o seguinte: a Bíblia não te condena, mas faça com responsabilidade se você quiser fazer. Cuidado para a influência dos seus filhos, porque talvez você tenha a maturidade para tomar uma latinha de cerveja, mas talvez os seus filhos não vão ter essa mesma maturidade. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Sábado que vem você tem que vir, irmão. Eu vou vir com um taco de beisebol. Sabe por quê? Não é verdade, irmão. Porque se os homens soubessem o que é ser pai, nunca ia querer ser. Se eu soubesse o que eu sei hoje a respeito de ser pai, eu ia pensar muito mais do que eu pensei. Nós temos uma responsabilidade. E sabe, segura Jesus. É só sábado, é só sábado, só sábado, só sábado. O Senhor está falando de exagero. E se você decidir fazer isso, faça com responsabilidade. Você tem filhos? Cuidado. Amém? Estou lavando as minhas mãos aqui, irmão. Se você teve problemas sérios com álcool, se abstenha. Se abstenha. Se isso te prejudicou, te trouxe prejuízo, se abstenha disso. Porque muitos usam essa pregação como desculpa. Uma palavra dessa como desculpa. Amém? E o último. Glutonaria. Está rindo o quê, irmão? O que você está querendo dizer aí? E sim, glutonaria também envolve pessoas que comem de forma desenfreada. Sim, irmão. Mas a palavra no grego, eu tenho uma ressalva. A palavra no grego usada pelo apóstolo Paulo aqui é mete, M-E-T-H-E, que fala não só, desculpa, essa é a bebedice. Glutonaria é comus, K-O-M-O-S, comus. Aqui não está falando exclusivamente sobre comida, embora englobe, é um grupo de coisas. Fala sobre farra. Glutonaria é a pessoa que vive de uma forma desenfreada. Bebedice, desenfreadas com coisas alcoólicas, com bebidas alcoólicas. Glutonaria é tudo aquilo que envolve exagero em muitas coisas. Sabe aquelas irmãs que não pode ver um sapato? Sabe aquele irmão que passa o dia inteiro de sábado jogando futebol? É na quinta, né? Tudo aquilo que é exagerado, irmãos, tudo que envolve exagero, a pessoa que compra demais é glutão. A pessoa que quer viver a vida desenfreada com festas, é glutão. Tudo que envolve exagero, quem trabalha demais, a ponto de atrapalhar o seu relacionamento dentro de casa. Eu digo, irmãos, se nós soubéssemos o que é ser pai e ser marido, nós não casava, nós homens, de verdade.
Desculpa, irmã. Eu acho que a Elis não vai deixar o Misael vir semana que vem. Pior que o que eu vou pregar, eu já prego para ele todo dia. Irmãos, tudo aquilo que é exagero é glutonaria. Amém? Sim, quem come demais é glutão. Mas quem gasta dinheiro demais com coisa supérflua também é glutão. Amém? E pior, para encerrar, vamos encerrar então, né? Graças a Deus. Não aguento mais. Vamos encerrar. Gálatas, vamos abrir lá, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas, Efésios. Vamos ler o versículo 21 só e nós encerramos, tá bom? Diz assim: invejas, ele está falando ainda sobre as obras da carne. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Existem outras coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Irmãos, por mais que eu procurei fazer umas brincadeiras para vocês rirem, isso é um assunto sério, seríssimo, irmãos, seríssimo, porque quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus, o reino de Deus. Isso é seríssimo. Nós precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas, uma vitória sobre isso. Prostituição. Como é que está a tua vida nos momentos obscuros? Impureza, lascívia, feitiçaria. Quantas velinhas você já acendeu na sua vida, irmão? Inimizades. As pessoas têm prazer em estar contigo? Porfias. Você quer ser maior do que os outros? Emulações. Você tem inveja do sucesso dos outros? Iras. Dissensões. Você faz parte de algum grupo que expulsa outras pessoas da tua roda? Heresias. Você está usando a Bíblia para defender os seus pecados? Homicídios. Quantas pessoas você já matou com palavras? Glutonaria. Quantas coisas você vive exageradamente na sua vida? Bebedice. Você tem controlado as suas emoções? Como é que está a sua vida? Nós temos 5 minutos. E eu gostaria que nós fizéssemos algo aqui. Nós gastássemos um tempo para pedir perdão para o Senhor. Não sei se você já alcançou um estágio de santidade que eu ainda não alcancei. Eu respeito você se você já alcançou esse estado de santidade que eu ainda não alcancei. Respeito mesmo. Mas eu sei que eu preciso pedir perdão para Deus. Existem coisas que é uma luta para mim. Então eu quero convidar todos vocês que são corajosos e sinceros e que sabem que precisam pedir perdão para o Senhor. Quero convidar vocês a ficarem de pé. Nós vamos pedir perdão para o Senhor.